Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um capítulo. Vamos estudar o capítulo 9, Migrações Brasileiras, páginas 60 a 63, volume 2. Migração. O que é migração? Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Temporária é quando você sai do seu país de origem e vai para outro país, né? Por exemplo, no período de férias. E permanente é quando você sai do seu país de origem, né, e vai para outro país num período permanente, relacionado a estudo ou trabalho. E existe uma diferença entre imigrantes e emigrantes. Imigrantes com I é aqueles que chegam em um local e emigrante com E é aqueles que deixam o local. Então é importante vocês observar essa diferença. Fluxos migratórios no Brasil e no mundo. Existem vários fatores que levam as pessoas a emigrar para um determinado país. E ele é dividido entre atrativos e repulsivos. Os atrativos representam as vantagens disponíveis em um local de destino. Exemplos: melhores empregos, melhores salários, solo e clima favoráveis, e entre outros. Já os repulsivos representam os problemas apresentados nos locais de origem. Exemplos: guerras, terrorismo, crises econômicas, solo e clima desfavoráveis, perseguições políticas e entre outros. No Brasil, por exemplo, o fator que exerce maior influência sobre os fluxos migratórios é de ordem econômica, pois o modelo vigente força indivíduos a se deslocarem em busca de trabalho e de uma vida melhor. Os tipos de migrações. Existem vários tipos de migrações. Migrações externas ou internacionais é quando os indivíduos migram de um país para o outro. E migrações internas ou nacionais é quando os indivíduos se deslocam dentro do mesmo país, por exemplo, de um estado para o outro. Migração pendular é quando as pessoas saem de uma cidade para um outro, ou seja, é um deslocamento diário, devido à escola, trabalho, certo? Vai e volta. Vocês podem até observar essa imagem aí, um pêndulo de um relógio, certo? É uma migração diária. Migração êxodo rural. Êxodo significa saída. Então, o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Aqui, no Brasil, por exemplo, o êxodo rural se tornou muito intenso na década de 1960, devido à chegada das indústrias. Transumância ou migração sazonal. Esse deslocamento é temporário. No Nordeste brasileiro, por exemplo, é muito interessante esse deslocamento. Esse movimento acontece quando a população que vive no sertão e por causa da seca terrível, a população deixa o sertão e vão para o litoral, na zona da mata. E lá consegue empregos temporários, por exemplo, o corte da cana. Quando volta a chover no sertão, eles retornam, certo? Então aqui eu destaco o Nordeste e as 4 sub-regiões, que são Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e o Agreste. Esse movimento geralmente acontece entre o Sertão e a Zona da Mata. Migrações brasileiras externas. Bom, eu expliquei anteriormente que as migrações externas ou internacionais são caracterizadas pelo fluxo migratório entre países. Atualmente, milhares de brasileiros deixam o país em busca de melhorias na qualidade de vida.
Os fluxos migratórios brasileiros dirigem-se principalmente para os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, Japão e o Canadá. Fluxo migratório na Europa. A Europa recebe todos os dias inúmeras pessoas, oriundas da África e do Oriente Médio. O Mar Mediterrâneo, por exemplo, é uma das principais portas de entrada, mas, ao mesmo tempo, é um dos lugares onde mais se perdem vidas de imigrantes e refugiados. Fluxo migratório no Brasil. O fluxo migratório no Brasil aconteceu desde o período colonial, mas se intensificaram a partir do século XX. Esse deslocamento ocorreu principalmente nas regiões Nordeste, Norte e o Sudeste. E esse fluxo migratório ocorreu devido à exploração do café em São Paulo, a cana-de-açúcar no Nordeste, mineração em Minas Gerais e principalmente com a industrialização, com destaque em São Paulo. Por isso que a região Sudeste é uma das regiões mais desenvolvida e mais populosa do Brasil. Refugiados. Por diversos motivos, os refugiados saem do seu país de origem, principalmente fugindo da fome, miséria, terrorismo, da morte. Muitos emigram, deixam o seu país de origem e vão em busca da sobrevivência, ou seja, a única coisa que eles querem é sobreviver. Xenofobia. A xenofobia é o preconceito ao estrangeiro, ao imigrante que chega no país, ou seja, é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio. Tem alguns exemplos relacionados a esse crime, como, por exemplo, fazer comentários, inferiorizar os costumes e entre outros. Bom, no início eu falei que são vários os motivos, que levam as pessoas a saírem do seu país de origem, por motivos relacionados a fenômenos da natureza, muito comum após a ocorrência de desastres ambientais ou por causa de secas, frio intenso, calor excessivo e etc. Outro motivo, causas políticas, ocorrem em grande escala ao longo de crises políticas, guerras, ditaduras e etc. Nesses casos, os imigrantes deixam o país para fugir desses conflitos e de suas consequências. E o principal motivo, causas econômicas, é quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas. E para finalizar, as causas religiosas, comum entre grupos sociais que migram para locais com os quais se identificam, como os muçulmanos que migram para o Meca. Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Faça a leitura desse capítulo e responda os exercícios. Bons estudos, beijos e até a próxima aula. Saudades!